Olá pessoas, aqui é o José Roberto do projeto Filhos da Floresta Florestania, sou idealizador do projeto, levo a cabo este canal Filhos da Floresta Florestania e hoje eu vim aqui fazer um breve vídeo falando sobre alguns temas relacionados ao projeto e logo de cara eu quero falar sobre as operações de reconhecimento, vigia e guarda que eu efetuo em algumas matas aqui da minha cidade e algumas dessas operações eu gravo vídeos e coloco aqui no canal, né, desde o começo desse canal, há mais de 10 anos atrás, mais ou menos uns 13 anos atrás. Essas operações dentro do projeto Filhos da Floresta, o objetivo delas é justamente reconhecer essas áreas de mata e saber o que está acontecendo nelas, qual é a dinâmica dos acontecimentos e da interação social das comunidades do entorno com essas matas, né? Então, saber se há presença de atividades como vigílias religiosas ou de pessoas cristãs ou ritos religiosos de outras religiões, para saber se está havendo algum tipo de depredação ambiental nessas florestas, nessas áreas de mata, e também para entender como que está sendo a pressão do setor imobiliário, né? Então eu faço sempre camuflado, porque são operações furtivas e o meu objetivo não ser visto enquanto eu estou fazendo elas, porque em algumas delas, inclusive, eu faço pernoites, né, acampamento, passo noite lá, e é sempre com o objetivo de me resguardar, porque são áreas de mata relativamente pequenas e cercadas, algumas delas, por alguns bairros aqui da cidade. Então, historicamente, as pessoas andam por essas matas e fazem trilhas e às vezes não são pessoas legais. E às vezes também por conta da missão do meu projeto, que é ecológico, né, e socioambiental, que é de preservação dessas áreas de mata, existem alguns tipos de inimigos, né? Pessoas que fazem extração ilegal de madeira, pessoas que promovem atividade de caça dentro dessas áreas, isso tudo acontece, né? Então, outro objetivo das missões que eu faço é identificar esse tipo de ação e registrar, fazer o registro filmográfico, fotográfico. Então, eu faço esses documentáriozinhos aí de 17 minutos, meia hora, coloco aqui no meu canal para vocês verem qual que é a realidade dessas matas, né, que o projeto Filhos da Floresta Florestania tenta abraçar. No momento, como vocês sabem, eu estou sozinho no projeto, não tenho um coletivo lutando pelo projeto, mas eu continuo com algumas ações para fiscalizar, né, dentro do que eu falo sempre, né, sobre o projeto Filhos da Floresta Florestania, que é ecologia cidadã e cidadania ecológica, né? Então eu, como um membro da sociedade de Assis aqui, eu estou de olho nessas áreas aí, né? Eu que sou uma pessoa que sou interessada na preservação e no uso sustentável dessas áreas, porque eu sou artesão, né? E essas áreas de mata fornecem matéria-prima para artesanato, muitos tipos de sementes, cipós, bambus e dentre outras coisas, né? Penas, inclusive, né? Penas de pássaros que, no meu caso, eu não caço, né? Então, depende de eu estar caminhando na floresta e aí encontrar uma pena lá caída e tal. Isso acontece, né? Então, é assim que eu capto penas. Então, o objetivo e a missão dessas operações que vocês veem aqui no meu canal é justamente aumentar a minha consciência situacional sobre essas áreas de mata, saber o que está acontecendo nelas, tanto de problemas como de potencialidades de coisas boas que estão acontecendo, que podem acontecer, né? Identificar que espécies de vegetais que rendem matéria-prima para artesanato existem nessas áreas, ou identificar se está acontecendo caça, se está acontecendo extração ilegal de madeira, fazer o registro do avanço do setor imobiliário, né? Do avanço urbano nas bordas dessas matas, né? Desmatamento, queimadas, isso tudo, filmar isso, fotografar isso, registrar isso, é o objetivo dessas minhas missões. Saber o que está acontecendo nessas matas para justamente
conseguir, se um dia eventualmente ocorrer de novo de haver um coletivo, mais pessoas junto comigo lutando pelo projeto, aí a gente vai poder construir projetos focados para cada área, sabendo o que está acontecendo em cada área. Outro tema que eu queria tratar com vocês é sobre morar na floresta e o problema da favelização. Bom, por que eu tenho que falar isso? Porque em um vídeo de uma operação que eu fiz aqui na Água da Porca, eu comentei ao final do vídeo sobre uma coisa que eu detectei lá, que eram cabanas, né? Eu detectei algumas cabanas, pessoas morando dentro da mata, da área de floresta, na Água da Porca, que é onde a prefeitura aqui de Assis fez já há alguns anos o Parque das Águas, né? Eles revitalizaram a área do lago lá, também teve um desmate na área do lago, do riacho, e infelizmente, mas foi o que a prefeitura fez para implantar o lago. E aí eu comentei sobre esse achado meu durante a patrulha, que foi essas cabanas, onde eu falei que eu sempre fico muito preocupado com a questão da favelização das áreas de floresta, porque o que é uma favelização? É um crescimento urbano desordenado, onde as pessoas não escolhem estar ali, mas estão ali por necessidade e muitas vezes são locais indevidos para se morar. Por quê? Porque pessoas morando ali vai promover o afastamento da fauna, né, dos animais, vai promover muitas vezes acúmulo de lixo, né? Então, o que acontece? Desmatamento para a construção das casas, das cabanas, dos barracos. Então, assim, não é contra a favela. Eu não sou contra a favela, não sou contra os povos, né, o povo que mora nas favelas, nas comunidades, né? Eu sou contra qualquer tipo de crescimento urbano desordenado em cima das áreas de matas que restam nos entornos da cidade, né? Sejam moradias precárias e de pessoas humildes em condição econômica desfavorável, ou seja, do setor imobiliário de condomínios de luxo, seja rico, seja pobre. Eu acho que tanto para o rico quanto para o pobre deveria haver atenção do Estado em fornecer e providenciar condições de moradias em áreas que não precisem avançar, seja com barracos, seja com mansões, em cima de áreas de floresta, né? Então, assim, eu já morei na Floresta da Água da Fortuna, Floresta Urbana da Água da Fortuna, que é uma das áreas que o projeto Filhos da Floresta abrange e a área para onde tem a campanha Tecoan e Fortuna ET, do qual eu já falei num vídeo aqui, que é o vídeo o que é o projeto Filhos da Floresta Florestania, um vídeo de pouco tempo atrás. Se você procurar aqui no canal, você vai ver vídeo que eu falo sobre o projeto em si. E o que acontece nessa floresta? Muitas opções vegetais que eu uso para fazer meu artesanato. Quem me conhece sabe que eu sou artesão. Se vocês não me conhecem, estão sabendo agora. Então eu faço colar, brinco, pulseira, né, filtro dos sonhos, faço incensário, faço cachimbos para o pessoal do xamanismo que usa tabaco, né? Então, eu uso muitas coisas que tem nessa floresta, desde muito tempo atrás. E por conta disso, e por conta do projeto, eu morei 3 vezes nessa floresta. Então, assim, eu não usava produtos químicos na água para lavar minha roupa, quando eu lavava a minha roupa no rio, né, numa área do rio limpa que tem lá, porque a maior parte do rio ali, do leito do rio está poluída, mas eu vi muita gente que morava lá de um jeito antiecológico, quer dizer, sem fazer tratamento de seus rejeitos. Eu, no caso, tinha banheiro seco. Eu fazia o tratamento dos meus rejeitos e não poluía, né? O que acontecia? Essas pessoas que eu via por ali, elas utilizavam detergente no rio, utilizavam shampoo no rio, utilizavam, né, para lavar a louça ou para lavar o corpo, né? Utilizavam-se de a total ausência de tratamento de seus rejeitos, fazendo
suas necessidades na relva e jogando papel higiênico em qualquer lugar. Então, assim, eu sempre tive cuidado de retirar meu lixo, juntar meu lixo em sacos e retirar de lá de dentro, além de retirar o lixo que as pessoas jogavam, né, na floresta, que era uma parte do projeto Filhos da Floresta. Então, assim, eu sou a favor de pessoas morar na floresta, principalmente se são pessoas que se valem da floresta em alguma coisa da sua vida, seja no trabalho, seja espiritualmente, seja medicinalmente, entendeu? Então, o projeto Filhos da Floresta fala sobre isso, sobre as pessoas que têm ligação econômica, que têm ligação de alguma coisa com a floresta, poderem habitar a floresta, mas fazendo parte do plano de manejo para cuidar daquela floresta, né? Por exemplo, se eu uso uma semente de artesanato, eu vou fazer mudas daquela planta para estar plantando sempre, eu vou colher aquela semente que tem um cuidado de deixar um pouco no ambiente, né? Eu vou fazer um manejo sustentável para que meu uso da floresta não prejudique a floresta. Então eu acho que quando é rico, quando é pobre, se não tem devido cuidado ambiental, quando está morando na floresta, deixa uma pegada que às vezes é destrutiva, e essa é a minha crítica. Mas não tenho como missão nas minhas operações de jeito nenhum dispersar pessoas que estejam morando na floresta, né? No máximo, se em algum momento acontecer contato com alguém assim, eu vou conversar e tentar conscientizar a pessoa de estar ali de uma maneira ecológica. Outro ponto que eu queria tratar, o vídeo já está ficando um pouco longo, mas o último ponto que eu queria tratar aqui é sobre o uso religioso, espiritual, né, da floresta. Eu, além de ser artesão, sou bruxo e xamã, né? Eu estudo bruxaria e pratico bruxaria já há um bom, considerável tempo da minha vida, e também desde 2009 para cá eu estudo e pratico o xamanismo, né? Com foco no xamanismo brasileiro, né? Das religiões dos povos indígenas, dos povos originários que praticam a pagelança, e conhecendo também outras tradições aí de usos de enteógenos como a ayahuasca, né, como por exemplo o xamanismo urbano e também o santo daime. Então eu tenho essa proximidade com a natureza porque essas religiões elas se baseiam na sacralidade conferida à natureza. Então para mim é uma área de floresta, além de me render matéria-prima para o meu trabalho, né, ela também é sagrada para mim. Então, o projeto Filhos da Floresta Florestania visa desenvolver esse contato das pessoas da cidade com a floresta, né? Tanto pessoas evangélicas ou católicas que fazem vigílias de orações nas florestas, ou como pessoas da Umbanda que fazem seus rituais na floresta, pessoas que podem ser do xamanismo, pode ser de diversas religiões que em algum momento, em algum tipo de rito, utilizam-se do ambiente da floresta, né? E até nisso, né, deve-se haver cuidado. Tudo que você faz na floresta hoje em dia, se você tem a consciência ambiental, você deve tomar alguns cuidados, né? E no uso espiritual e religioso é a mesma coisa. Como, por exemplo, você deve tomar cuidado se você tem um grupo de oração de uma igreja que se reúne uma semana, ou enfim, um dia por semana na floresta. Você deve tomar cuidado para que essas reuniões não excedam o limite que a floresta suporta. Quer dizer, porque se você ficar indo todo dia, toda hora, oração e voz alta, e música, e barulho, e movimento, sabe? Essas florestas urbanas que o Projeto Filhos da Floresta Florestania prevê cuidar aqui em Assis, elas não são tão grandes. Então, assim, a pressão de muito movimento de pessoas dentro da floresta pode espantar, né, a fauna local. E isso é um quesito preocupante. Outra coisa, religiões que fazem fogueira. Diversas religiões podem, em um momento ou outro, fazer uma fogueira, né? Tanto cristãs quanto pagãos, enfim, espíritas, tanto faz. Acontece. Tem que tomar cuidado na época seca do ano, na época fria do ano, na época do inverno, do outono, que chove menos, que a floresta está mais seca e vulnerável a fogo, porque às vezes um vento leva, a fogueira está controlada, mas um vento leva uma brasa, uma faísca da fogueira e vai longe, pega numa folha, pega numa ramagem ou cai
na serrapilheira e pode gerar um incêndio que pode, inclusive, vitimar as pessoas que estão ali fazendo aquele ritual. Então, você tem que tomar cuidado sempre de observar as condições do tempo, fazer uma fogueira controlada e ter total condições de apagar ela com água, com terra, após a finalização do seu rito ali. Não deixar acesa. E tomar cuidado especificamente de limpar os galhos, as folhas, a serrapilheira da área em volta da fogueira e de não fazer uma fogueira tão grande em tempos de vento, onde uma brasa pode voar para alguma vegetação seca e causar um incêndio. Oferendas, as religiões de Umbanda, de Candomblé, de bruxaria, de xamanismo fazem algumas oferendas com produtos, com alimento, com vela, enfim, incenso, frutas, para entidades, né, para espíritos, e às vezes você utiliza-se ali de pratos de plástico para deixar doces industrializados, né? Então você tem que prestar atenção sempre no que pode estar sendo poluidor daquele solo, ali o prato de plástico, né? Alimentos que a fauna poder consumir com doces, com açúcar, processados, ultraprocessados, e que polui o ambiente, polui o solo também, e também pode contaminar animais que venham a se alimentar daquilo. Então, assim, mas católicos também fazem, né? Eu já vi muitas vezes em cemitério, em outros lugares, pessoas fazendo oferendas assim. Então, independente da religião, uma coisa legal é você pegar aqueles pratinhos feitos de barro, né? O barro é um produto que não vai poluir o ambiente, né? Talvez uma pessoa não goste de ver um pratinho de barro ali e tal, mas se você deixar um pratinho de barro com um produto ali que não foi processado, que não tem, né, tempero, uma coisa assim, eu acho que não faz mal nenhum, né? Agora, o prato de plástico, né, evidentemente eu não preciso falar aqui. Então, eu só queria pontuar esses temas, porque às vezes pode ser dúvida para algum, para outro. Filhos da Floresta, totalmente a favor de pessoas interagirem com a floresta e para religiosidade, para artesanato, para lazer, mas e justamente por causa disso eu tenho sempre que me lembrar as pessoas, lembrar todo mundo que me ouve dos cuidados que sejamos quem formos, temos que ter com as florestas.